Você aí, já pensou em morar fora? Já parou para pensar como realmente seria a sua vida morando em outro país? Muita coisa que a gente imagina, que a gente deseja, acaba não sendo exatamente daquele jeito. E também muitas vezes nós somos surpreendidos por coisa que a gente nunca pensou que pudesse acontecer. Morar em outro país definitivamente não é para todo mundo. Mas uma coisa que eu posso garantir é que experimentar outra cultura é uma coisa fantástica e com certeza vai mudar você. Oi, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vanessa. Eu moro nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Flórida, há mais de 6 anos. E agora eu me sinto bem confortável para fazer esse vídeo e contar para vocês os pontos mais altos e os mais baixos da minha experiência de morar em um país totalmente diferente do nosso Brasil. Apesar do brasileiro estar super acostumado com os Estados Unidos, até mesmo palavras em inglês a gente está acostumado a colocar algumas no nosso dia a dia, a gente ouve bastante música em inglês, a gente tem essa matéria aí na escola e mais as pessoas estão experimentando novas línguas. Muita gente imagina que morar nos Estados Unidos é uma coisa muito maravilhosa, que quando você muda para os Estados Unidos você vai ter acesso a tanta coisa. Claro que não é bem assim. Vamos ver aqui os pontos que eu separei para contar para vocês hoje. Por que eu decidi vir morar em outro país? O motivo maior foi por causa da segurança no lugar onde eu morava, na cidade do Rio de Janeiro. Eu não estava me sentindo mais confortável, segura para criar 2 crianças. A minha mãe se mudou para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos. Naquela época, a última coisa que eu queria era morar em outro país, ter que aprender outra língua. Eu nem cogitei. Ela me convidou para vir, mas ela não me obrigou. Ela falou, não, Vanessa, se você quiser continuar, e eu entendo. E assim foi. Ela veio com a minha irmã, porque a minha irmã na época era bem mais nova, ela tinha 9 anos, ela não teve muita opção. Então, assim, hoje a minha irmã é bem americana e eu vim visitar, eu adorava visitar aqui, eu achava o máximo. Começou a me dar aquela vontade mesmo de vir morar depois de eu conhecer pessoalmente. Mas eu construí minha família no Brasil, eu construí a minha empresa e eu realmente só me senti impulsionada para mudar tudo quando eu engravidei do meu segundo filho. Eu tomei essa decisão, então, meio que rapidamente, apesar de sempre estar pensando naquilo, foi uma decisão assim, ok, eu quero, eu vou, e agora? E assim entramos no primeiro tópico, que é aprender uma nova língua. Todo mundo sabe, quando você muda para um país diferente, você vai ter que aprender aquela língua. Eu sempre achei que eu não era capaz de aprender inglês, que ia ser uma coisa muito difícil, mas eu estava disposta e eu mergulhei, eu aprendi inglês sozinha. Eu aprendi mais com aplicativos, assistindo filme, série, falando com pessoas em inglês mesmo, sem conseguir falar muito. Foi errando que eu aprendi. Porém, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar é que além de aprender o inglês em si, você vai ter que aprender todas aquelas pequenas coisas do dia a dia que são diferentes quando você está escrevendo alguma coisa. Por exemplo, aqui quando você vai no médico e vai preencher um formulário, aqui eles não usam letra cursiva, vai ser sempre letra de forma. Eu aprendi, gente, a falar letra de forma, eu não sei se tiver outro nome, vocês me contam aqui. E você vai colocar o seu sobrenome primeiro, o seu último sobrenome, e depois você vai colocar o seu nome. Obviamente que várias vezes eu preenchi coisas erradas porque eu tô tão acostumada a colocar o meu primeiro nome e depois o meu sobrenome. A mesma coisa para data de nascimento. Aqui você vai colocar o mês primeiro e depois o dia que você nasceu e, por último, o ano. Pode parecer uma coisa pequena, mas faz uma bagunça na sua cabeça porque a gente está acostumado a fazer isso de um outro jeito, principalmente no meu caso, que mudei de país já adulta, então já vinha fazendo, escrevendo de um jeito por muitos anos. E aí, de repente, eu me deparei tendo que aprender tudo de novo. Outra coisa que eu tive que reaprender foram as medidas. Por exemplo, no Brasil a gente pesa por quilo ou litro. Aqui nos Estados Unidos você vai pesar por pounds, que seriam as libras,
ou ounces, que seriam os mililitros. E quando você está dirigindo, indo para algum lugar, você calcula a quilometragem, a quantos quilômetros de distância você tá. Mas aqui nos Estados Unidos, você vai calcular quantas milhas de distância você tá. Claro que não podemos esquecer também da temperatura, que eu sempre aprendi a ler temperatura em graus Celsius. Mas aqui você vai ler a temperatura em Fahrenheit. É claro que eu tive que usar muito Google e muito obrigada, Senhor da tecnologia, por nos proporcionar a internet, que ajuda muito. Então, até no dia de hoje, ir lá e fazer umas conversões. Temperatura, por exemplo, é uma coisa que eu ainda não me dediquei a aprender totalmente. Eu só sei que, por exemplo, o caso de febre, se você coloca um termômetro e ele acusar mais de 100 Fahrenheit, quer dizer que você tá com febre. Temos também o dinheiro. As notas são muito fáceis, obviamente, você vai ler ali, tem o número. Porém, as moedinhas daqui são diferentes. Elas não vêm com um númerozinho escrito, assim como a gente está acostumado. Apesar de moeda ser uma coisa que eu praticamente não uso aqui, a gente praticamente não usa mais o dinheiro em si, tudo é no cartão. Foi uma coisa que eu tive que aprender, porque de vez em quando você precisa sim usar, por exemplo, uma máquina para encher o pneu do seu carro no posto de gasolina. Eles vão te pedir quarters. Os quarters seriam as moedinhas de 25 centavos. E assim que eu mudei pra cá, que eu usava bastante dinheiro e eu ia no mercado e eles me davam aquelas moedinhas todas. Gente, eu não contava porque não ia fazer aquilo ali na frente da pessoa, eu não sabia quanto que valiam as moedinhas. E uma coisa engraçada é que no Brasil eu tava acostumada a tentar sempre ajudar com o troco, a facilitar o troco da pessoa que eu estava pagando. Mas aqui nos Estados Unidos, não faça isso. Eles estão tão acostumados a olhar ali um número na máquina e te dar o troco, que se você tentar ajudar com trocados ou moedas, eles vão ficar perdidos. Aqui é muito difícil de ver crianças na rua à noite. Por exemplo, num restaurante. Se você for num restaurante por volta de 9 horas da noite, muito raramente você vai ver uma criança lá. Aqui eles são bem restritos com o horário de criança estar na rua e na cama dormindo. Teve até uma vez que eu tava numa loja, era umas 8 e pouca da noite, eu tava com o Teteu, que era bebezinho, e a Laura, e o Teteu tava chorando, e uma mulher veio pra mim, super grossa, e falou que eu não devia estar na rua com uma criança naquela hora. Infelizmente, na época, eu não sabia falar inglês, eu não sabia como mandar ela cuidar da vida dela. E pra mim era uma coisa super normal, que eu tava acostumada a sair com a Laurinha quando ela era pequena. Ela ia pro restaurante com a gente e ficava lá brincando, interagindo com todo mundo, assim como tantas outras crianças. Então isso foi meio que um choque mesmo, cultural pra mim. Falando sobre crianças, uma coisa bem diferente. Aqui nas escolas as crianças passam por um treinamento para um lockdown. Que é isso? As crianças praticam, elas passam por simulações para se esconderem e se protegerem no caso de entrar um atirador dentro da escola. Isso é muito sério, é muito triste, mas é a realidade. E a escola sempre conta pra gente, eles mandam e-mail, eles ligam para falar, olha, as crianças estão passando por isso hoje, eles falam a hora que tá começando e a hora que tá terminando, pra gente poder saber o que tá acontecendo, e no caso da criança chegar em casa contando alguma coisa, a gente não confundir achando que realmente aconteceu alguma coisa. Basicamente, o alarme toca, as portas de cada sala são trancadas, as crianças se escondem ou embaixo da mesa ou dentro de um armário. Elas têm que ficar quietas, elas não podem falar para não fazer barulho, até que a professora libere e diga que tá tudo bem, aí eles podem voltar pro assento deles. Isso é uma coisa que eu ainda não me acostumei, com certeza nunca vou me acostumar, você ter que treinar de se esconder, parece uma coisa de filme. E pensar que meus filhos têm que passar por isso, que para eles é normal, porque eles passam por isso desde o primeiro ano da escola e provavelmente vai ser até o último. É uma das tantas outras partes tristes desse mundo que estamos vivendo. Outra coisa triste que a gente tem que aprender a conviver morando aqui são com as catástrofes naturais. No Brasil, a gente é muito privilegiado de não ter esse tipo de catástrofe, não ter um terremoto, não ter um furacão. O furacão, pelo menos, a gente pode saber que ele tá vindo, eles conseguem ver no satélite.
Os terremotos, muitas das vezes, é uma surpresa mesmo. Graças a Deus aqui na Flórida não tem terremoto, a gente só sofre com os furacões, e aí a gente tem que se preparar, abastecer a casa com comida, com água e orar mesmo para ficar tudo bem. Eu já passei por muitos sustos aqui, mas nada sério, a gente sempre foi muito abençoado. E é isso aí, faz parte. Uma das coisas que eu fiquei mais chocada na época que eu aprendi sobre isso é que aqui você pode devolver qualquer produto que você compra sem muita burocracia. Claro que cada loja tem a sua política, mas basicamente tudo que você compra, você tem um período que você pode ir lá e devolver sem ter um motivo de, por exemplo, tá estragado. Então vamos supor que você comprou um colchão, você tá dormindo, tá usando o colchão, mas você não gostou, ele tá te incomodando, você vai lá e devolve e fala que você não gostou. Pronto, você mostra a sua notinha. Se você não tiver notinha, muitas vezes eles acham a transação no seu próprio cartão de crédito e pronto, acabou, é só isso. Infelizmente, muita gente toma vantagem disso, acaba usando o produto e mesmo gostando vai lá e devolve, porque assim ele usou o produto e ainda pega dinheiro de volta, o que é uma coisa muito triste, é uma coisa terrível a pessoa tentar pegar vantagem do sistema. E eu acho que essas pessoas nem dão valor e nem fazem ideia o quão bom é ter essa possibilidade, que em tantos outros países é tão difícil pra gente conseguir devolver uma coisa que muitas das vezes está estragada ou veio quebrada, a gente ainda tem que ficar lutando para conseguir devolver. Aí aqui você tem essa facilidade, mas nem todo mundo é tão honesto. Aqui existem vagas em estacionamentos para pessoas com deficiência, ou às vezes não é uma deficiência, mas alguma dificuldade de se locomover, se já tem uma certa idade. Você consegue uma tag que você coloca no seu carro para ter autorização de parar naquelas vagas que normalmente são mais próximas do acesso ao shopping ou ao supermercado. Mas aqui, no geral, não existe aquela fila de prioridade. O Brasil estava acostumada a ter fila que dava prioridade para gestante, para idosos, para deficientes, mas aqui não tem isso. Vai mesmo da bondade da pessoa da frente de oferecer, mas não tem uma lei para isso aqui não. Aqui tem muitos serviços comuns, como costureira, depilação, pintura e tantos outros, que são bem caros. É muito legal a parte deles valorizarem esse tipo de trabalho, eu acho isso muito legal, mas por outro lado acaba não ficando acessível para muitas das pessoas. Então aqui você vê muitas pessoas se virando, fazendo as coisas por elas mesmas, para não ter que tirar um dinheirão do bolso. E para fechar o nosso vídeo de hoje, tem que ser a coisa mais cara dos Estados Unidos, que é a saúde. A saúde aqui é muito cara. Mesmo que você tenha um plano de saúde, o que é obrigatório aqui, se você realmente precisar fazer um tratamento sério, se você precisar usar o seu plano, você vai ainda ter que gastar dinheiro. Você sempre tem que estar pagando. As contas médicas são absurdamente caras e eu acho isso muito triste. O bom é que você vai ser atendido, você não vai ficar passando mal, morrendo numa fila, você não vai ter um bebê no chão. Aqui você vai ser bem cuidado, você vai ser bem tratado, sem importar se você tem um plano de saúde bom ou não, mas depois a conta vai chegar. Eles vão te mandar a conta e é bem grande. Então a dica que eu dou é cuide da sua saúde, porque se precisar ir para o hospital aqui, vixi! É isso por hoje. Me conta aqui se você gostou desse vídeo, se você já viveu alguma experiência assim em algum outro país. Se inscreve aqui para acompanhar todo o conteúdo que eu preparei, que estou trazendo aqui para vocês. E se quiser me seguir lá no Instagram, é Vanessa Bliss. Um beijo enorme e até o próximo!